Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Bom dia, querida igreja, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? É muito bonito ver os santos reunidos adorando ao Senhor. Quando nós fazemos isso, quando nós nos reunirmos para adorar nosso Criador, nosso Senhor, nosso sustentador, nós fazemos exatamente aquilo para o qual nós fomos criados. Você sabia disso? O homem, o ser humano, foi criado para adorar o Senhor e se alegrar na presença do Senhor. Aqueles que assim não fazem estão no caminho errado, isso é um fato. A Bíblia revela isso. Mas nós, pela graça e misericórdia do Senhor, mediante a obra de Cristo Jesus, estamos aqui para adorar o nosso único Senhor e Salvador. Amém? Isso aí, eu estou igual pastor, acho que eu estou convivendo, mano. Isso não tinha nada com nada aqui. Vamos lá. Abra, por favor, a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 15. É um privilégio, é sempre uma alegria compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E hoje nós vamos considerar essa porção da Escritura. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 15. Desculpa, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 15. Obrigado. Há alguns anos atrás, eu estava com meu antigo chefe em um café que ficava próximo do local em que nós trabalhávamos. E estávamos ali sentados conversando, quando uma cena me chamou muita atenção. Sentado em uma mesa próxima, estava um homem com uma blusa escrito na costa assim, personal trainer. Até aqui, nada de extraordinário. Geralmente os personagens usam esse tipo de camisa. Mas o que me chamou muita atenção é que aquele homem, com essa camisa com esse escrito na costa, era muito gordo. É claro que é o que tudo indica, esse homem representava como personal trainer uma figura controversa. E vendo aquilo, eu comentei com o meu chefe. E foi quando ele me informou que aquele senhor, aquele personal trainer, era muito conhecido e conceituado em nossa cidade. Mas que ele possuía um problema de saúde e por isso ele tinha aquela condição, algum problema hormonal. Neste caso, o meu espanto foi, em certa medida, equivocado, diante da informação que eu recebi. No entanto, é um instinto natural de todos nós esperar adequação entre o que se ensina e o que se vive. Isso é comum a todos, mesmo que, eventualmente, nós erremos no julgamento. É claro também que o fato de um personal trainer ser todo sarado não indica necessariamente que ele seja um bom profissional, mas com certeza é um indício que algo ele entende sobre preparação física. Por isso que, via de regra, quando buscamos alguns profissionais, julgamos, mesmo que inconscientemente, algum tipo de relação entre a figura do profissional e o que ele oferece. Um cabeleireiro tem que ter o cabelo bem feito, ou uma cabeleireira tem que ter um cabelo bem feito. Um vendedor de roupas tem que estar bem vestido. Um professor tem que saber fazer aquilo que ele ensina. E por aí vai. Isso é um instinto natural. Se alguém disser que não faz isso aqui, é mentiroso. Agora, trazendo essa ilustração para a realidade bíblica, isso também é uma expectativa comum de coerência. Deve ser, pelo menos, entre aquilo que se professa ou ensina e o testemunho pessoal. O apóstolo Paulo possuía esta expectativa de coerência quanto aos cristãos e ensinava seus discípulos a discernirem e se comportarem de modo compatível com a fé que professavam. É sobre isso que nós vamos considerar nesta manhã. Então, queria
que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, como eu já disse, 2 Timóteo 3, 14 a 15, e enfim vou ler a palavra do Senhor. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa fixá-la em nossos corações e nós possamos ser conduzidos conforme a Tua vontade, Senhor. É o que te pedimos, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Aqui eu peço bastante atenção dos irmãos no contexto, porque o contexto vai balizar tudo que nós vamos considerar no restante da mensagem, tá bom? Vamos lá. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo tinha como principal intenção orientar e encorajar seu jovem discípulo a se manter firme diante das dificuldades de conduzir uma igreja, a igreja de Éfeso. E principalmente com o dever que o discípulo tinha de resistir às doutrinas de falsos mestres que tentavam enganar aquela igreja. Com esse objetivo, Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, que foi escrita, muito provavelmente, entre os anos 62 ou 63 depois de Cristo. Apesar da dificuldade enfrentada por Timóteo, quando do envio da primeira carta, a segunda carta, esta que nós estamos considerando, a segunda carta, que possivelmente foi a última escrita pelo apóstolo Paulo no ano de 67 depois de Cristo, mais ou menos 4, 5 anos depois, chega em um tempo para Timóteo muito mais complicado, de muito mais dificuldade para a igreja. Por quê, pastor? Porque a segunda carta chega em um momento muito mais difícil para a igreja e para Timóteo. Porque durante o verão de 64 depois de Cristo, ou seja, entre a primeira e a segunda carta, no verão de 64 depois de Cristo, mais precisamente no dia 19 de julho, um enorme incêndio destruiu grande parte da cidade de Roma. Nesta época, se difundiu um rumor de que Nero, o imperador, intencionalmente queimou grande parte da cidade com o objetivo de reconstruí-la à sua imagem. Nero tinha um desejo de reconstruir Roma conforme agradava a ele. Então, para que ele tivesse razões para reconstruir a cidade, corria-se um rumor, e eu creio que seja verdadeiro, que Nero mandou incendiar boa parte de Roma. Porém, diante da pressão política e social, Nero disseminou sua mentira oficial, de que quem na verdade havia incendiado a cidade de Roma tinham sido os cristãos. Eles eram os responsáveis por essa tragédia. Isso porque Nero se aproveitou do fato que a área da cidade em que viviam muitos cristãos, ali o incêndio não atingiu. Com isso, depois que Nero lançou essa visão oficial, cristãos passaram a ser alvo de ódio e violência. E foi nessa oportunidade que Nero publicou um edito, uma norma declarando que o cristianismo era uma religião ilegal. Diante da mudança drástica, então, da política romana em relação ao cristianismo, as novas ameaças que essa mudança trariam, bem como a proximidade da morte do apóstolo Paulo, tudo isso foram as razões que tornaram imperativo, necessário, que Paulo escrevesse outra carta para seu discípulo Timóteo. Paulo precisava mais uma vez encorajar Timóteo diante do sofrimento inescapável que se aproximava dele e de sua igreja, da igreja de Timóteo. O sofrimento era algo que o apóstolo Paulo entendia bastante. Ele tinha sofrido muito na mão dos judeus. Agora, precisava encorajar Timóteo a levar adiante seu trabalho
e fazer o mesmo que o Mestre, participar dos sofrimentos de Cristo como um bom soldado, como ele vai dizer em 2 Timóteo 2:3. Só que agora o inimigo de Timóteo, aquele que traria sofrimento a Timóteo, era outro. Não era a perseguição judaica, mas sim a perseguição do maior império do mundo. Diante do imenso desafio, uma das lições mais importantes de Paulo a Timóteo é: seja coerente. Essa é a lição, vou repetir. Uma das lições mais importantes de Paulo a Timóteo é: seja coerente com o que você aprendeu e acredita. Vamos aprender hoje sobre as razões que Paulo apresenta para encorajar a Timóteo a essa coerência. E como essas mesmas razões devem nos moldar e nos conduzir. Amém? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é: quem ensinou? É uma afirmação, não é uma pergunta. Quem ensinou? 2 Timóteo capítulo 3, isso está no verso 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Vamos lá. Paulo inicia esse verso comparando Timóteo com os falsos mestres que cercavam a igreja de Éfeso. Por isso ele diz: quanto a você, ou quem tem na revista atualizada, tu, porém. Quanto a Timóteo, ou Timóteo, porém, deveria seguir, então, um caminho que é oposto daqueles falsos mestres e seus adeptos, os quais Paulo chama, no verso 13, o verso imediatamente anterior, de perversos e impostores. O quanto a você, ou tu, porém, está dizendo: Timóteo, tu não deve ser como esses perversos e impostores. Ao contrário desses homens, Timóteo é comandado a permanecer nas coisas das quais aprendeu e tem convicção. É a sequência do verso que estamos considerando. E as coisas, ou naquilo, para quem tem revista e atualizada, a que Paulo se refere, são os ensinos baseados nas Sagradas Escrituras, que ele vai destacar no verso 15, o próximo verso, que nós vamos considerar no segundo ponto. Por agora, aqui neste primeiro ponto, é importante destacar a relação de Timóteo quanto à palavra de Deus. Vamos destacar o quanto Timóteo, qual era a relação desse jovem discípulo de Paulo e as sagradas letras. Paulo diz que ele conhecia muito bem e tinha certeza da verdade da palavra. É isso que Paulo está dizendo. Agora, uma pergunta natural que deveremos fazer, do qual Paulo até comenta na sequência do texto, é: quando Timóteo aprendeu e se convenceu do ensino da palavra de Deus? Quando? Já que Paulo comanda que ele permaneça firme naquilo que ele sabe de quem o ensinou, quando Timóteo aprendeu isso? À luz do contexto, no versículo 15, deduzimos que os dois fatos, aprender e convencer-se da veracidade, começaram a produzir-se em Timóteo numa idade muito tenra, enquanto ele era muito novo. Naturalmente, esse conhecimento cresceu junto com o crescimento de Timóteo. Essas convicções na palavra do Senhor se aprofundaram. Não é à toa que agora Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. Por isso é que Paulo declara na sequência duas razões pela qual Timóteo deveria perseverar nessas coisas que aprenderam e se convenceram. E aqui é o foco. Eu queria que a gente considerasse, o resto do sermão será principalmente para considerar as duas razões pela qual Timóteo deveria perseverar nas coisas que ele aprendera. Paulo diz: pois você sabe de quem o aprendeu, no final do verso 14, essa é a primeira razão. E a segunda, porque desde criança você conhece as Sagradas Letras. Tá? No primeiro ponto, nós vamos considerar apenas a primeira razão. A primeira razão é: pois você sabe
de quem o aprendeu. Isto exige, essa afirmação, essa orientação de Paulo, essa palavra de Paulo a Timóteo, exige do discípulo que ele se lembre daqueles que foram instrumentos de Deus para lhe ensinar o reto caminho. Quando Paulo diz Timóteo, te lembra de quem tu aprendestes. Timóteo, logicamente, tem que parar a pensar, opa, eu aprendi de fulano, beltrano, ciclano. Na construção, na forma como Paulo aconselha Timóteo a se lembrar, obviamente, ele está exaltando o testemunho fiel daqueles que haviam instruído Timóteo. É como se você dissesse, olha, te lembra do grande professor de matemática que você teve. Então, você tem que saber matemática também? Em algum sentido é isso. Quando Paulo diz, lembre-se de quem você aprendeu, ele está exaltando esses que ensinaram a Paulo e a Timóteo. E é muito provável que não estivesse se referindo a apenas uma pessoa, mas um grupo de pessoas que contribuíram para o crescimento de Timóteo. Uma dessas pessoas, certamente, era o apóstolo Paulo, que foi mestre tanto do ensino, tanto da doutrina, como do viver para o jovem Timóteo. Onde é que isso está escrito? Como é que o senhor sabe disso, pastor? Volte um pouquinho, vamos lá para o 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 a 11. Olha o que Paulo diz a Timóteo e sobre Timóteo. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Timóteo, além do grande exemplo do apóstolo Paulo, ainda teve o privilégio de ser conduzido por duas mulheres extraordinárias, a avó Lóide e a mãe Eunice, mulheres judias que mesmo antes da conversão ao cristianismo, introduziram o pequeno Timóteo nas escrituras sagradas. E, uma vez convertidas ao Senhor, também foram usadas como instrumento em cooperação com o apóstolo Paulo, na importante tarefa de ensinar aquele jovem a ver Jesus Cristo como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Um detalhe muito importante que nós devemos notar, nesses exemplos, tanto de Paulo, Lóide e Timóteo, é que ambos ensinavam tanto com doutrina, tanto com conteúdo, tanto teoricamente, como também, e talvez principalmente, em santidade de vida, na vida prática. Veja o que Paulo diz. Ninguém tem dúvida de que Paulo era um homem santo depois que se converteu ao cristianismo. Mas veja o que Paulo diz quanto as duas mulheres que foram exemplo a Timóteo, em 2 Timóteo 1,5. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 1,5. Diz assim: recordo-me, Timóteo, recordo-me de sua fé não fingida, Timóteo. Olha como Paulo está exaltando aqui, fé não fingida, fé verdadeira. Que fé é essa? Que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido que é essa fé não fingida e verdadeira que habitou em Lóide e Eunice que habita em você, Timóteo. Então, Lóide e Eunice não ensinaram uma fé teórica apenas, nem mesmo uma fé fingida, mas uma fé verdadeira que habitava antes nelas. Ou seja, esse termo habitar, ele traz uma conotação de estar constantemente com elas. Era essa fé que a mãe e a avó ensinaram a Timóteo. E agora Paulo, diante da crise que se aproximava, das dificuldades tremendas que se aproximavam de Timóteo, ele dizia: se lembre de quem vos ensinou, lembre da minha fé como sofredor em Cristo, Paulo dizendo, mas lembre-se também da fé da sua avó e da sua mãe que ensinaram a você desde a mais tenra idade e viveram conforme essa fé que ensinava.
É isso que Paulo está chamando Timóteo a fazer. E aqui tem várias lições para mim e para você. Primeiro, é importante nós não sermos inocentes. Nós vivemos em um tempo de perseguição. Não é uma perseguição como aquela em Roma que Timóteo sofreria. É uma muito mais sutil e, eu ouso dizer, mais perigosa do que a empreendida pelo grande Império Romano. Naquela época, o alvo era a vida das pessoas. Hoje, o objetivo dos inimigos de Jesus Cristo é conquistar o coração das pessoas. O perigo é muito maior, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo alertou. Não tenham medo dos que matam o corpo, como o Império Romano faria e fez muito durante a igreja primitiva, em muitos séculos. Não tenham medo como o Império, daqueles que matam o corpo, como o Império Romano. Mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Hoje, os inimigos da igreja querem destruir os corações, convencendo. 2 pontos, e aqui eu vou só jogar exemplos aqui, que tem exemplo que não acaba mais. Mas alguns exemplos. Os inimigos da igreja perseguem a igreja e querem destruir a igreja hoje das seguintes formas. Uns dizendo que a palavra de Deus é antiga e precisa ser atualizada. Outros que Deus é amor e ama você mais do que qualquer coisa, então por isso toda forma de amor vale a pena, independente de como você viva. Outros querem dizer que você pode escolher o seu sexo, ou o que você é. Outros querem destruir a igreja dizendo que você vai encontrar satisfação plena para a sua vida na profissão, sexo, drogas, sucesso, dinheiro. Tudo isso são formas de tentar destruir a igreja. Outros vão perseguir a igreja dizendo que o que é mais importante para a sua vida é buscar ser feliz. Faça aquilo que te faz feliz. Quem nunca ouviu isso? Parece bonito, agradável. Ô pastor, todo mundo quer ser feliz. Meu irmão, isso é uma mentira de Satanás para o nosso coração. O nosso coração, eu disse aqui no início, nós fomos criados para adorar a Deus. Cristo morreu para redimir um povo e que tivesse paz com Deus e eu o adorasse. Foi por isso. E aí nós vamos dizer, não, mas o objetivo da minha vida é ser feliz. Isso é a forma sutil e perigosa com que se persegue os corações da igreja em nosso tempo. Felizmente, Timóteo tinha o que era necessário para enfrentar a perseguição no tempo dele, pois recebeu de Paulo, Lloyd e Eunice o caminho e o exemplo a seguir. E quanto aos nossos jovens e adolescentes? E quanto aos nossos jovens e adolescentes? Você que é pai, mãe, avó, avô, tios, tias, poderiam dizer aos nossos jovens e adolescentes, aos seus jovens e adolescentes da sua família, permaneçam no que vocês aprenderam de mim com ações e palavras? Preste atenção, que é uma pergunta muito profunda. Diante da perseguição da igreja, que a tendência é aumentar nos próximos anos, diante da perseguição da igreja, você poderia encorajar seu filho, sobrinho, avô, neto, etc. Você que é pai, mãe, avô, tio, tia, poderia encorajar esses jovens e adolescentes dizendo, permaneçam no que vocês aprenderam e viram de mim para resistir à perseguição? Infelizmente, a minha experiência tem mostrado que o prognóstico não é muito bom quanto a essa pergunta. Eu já disse aqui, vou comentar mais uma vez, nós temos um curso de masculinidade que eu imagino que muitos fizeram aqui. E em determinado momento do curso, tem uma questão que a gente pergunta o seguinte: quem é o seu exemplo de integridade cristã? Meus irmãos, você, principalmente você que é pai, me ouça. A cada 10, um
cita o pai como exemplo. A cada 10 jovens ou homens, não são jovens, a cada 10 homens que estão lá fazendo o curso, quando é questionado quem é o seu exemplo de integridade cristã, quem você poderia recorrer para lembrar o testemunho e o ensino em caso de perseguição? Apenas um diz pai, apenas um diz é meu pai. Que nós possamos mudar essas perspectivas, meus irmãos. Os pais, especialmente o pai, são os responsáveis por conduzir os filhos no caminho do Senhor. E infelizmente, muitas vezes, a ineficiência dessa transmissão ocorre porque os pais não vivem da forma como eles ensinam. Às vezes é mais fácil encontrar pais, mães, etc., que ensinam uma boa teoria, mas quando vai ver a prática da vida, aí já é muito mais complexo. Muitas vezes eu recebo pais questionando, normal, natural, eu estou aqui para isso, recebo pais que estão enfrentando problema com filho adolescente, jovem, aí chega para mim, pai, pastor, meu filho está numa situação muito difícil e tal, não sei o quê. Tá bom, aí eu pergunto, minha irmã, vamos orar por ele. Você ora por ele? Ah, não, pastor, eu não estou orando. Não, então vamos orar por ele, vamos orar. E como é que tem sido a sua vida? Vocês têm feito devocional em casa? Ah, pastor, não. Você tem vindo para o culto, venha para o culto sábado, traga ele, venha para o culto sábado. No outro sábado não vem mais. Todo mundo quer a solução do problema, mas não quer se empenhar na solução do problema. Que quando, meus irmãos, essa é a minha oração, meu desejo, e inclusive quanto a mim, que quando nossos adolescentes se lembrem de nós, eles não lembrem apenas quanto ao amor pelo time de futebol ou pelas brincadeiras, mas que eles vejam em nós homens e mulheres santos, capazes de exemplificar uma vida transformada por Jesus Cristo. É difícil, mas com Cristo Jesus, com a graça do Senhor, com a obra do Espírito Santo na sua vida, é possível. Se você não fez até agora, faça a partir de agora. Porque quando a perseguição se avizinhar, quando as dificuldades aumentarem, os fracos correm. Você, pai, mãe, tio, avó, são instrumentos de Deus para garantir que esses adolescentes, esses jovens, sejam de fato o futuro da igreja. Não deixe nunca de se empenhar em ser um exemplo. O exemplo muitas vezes é mais importante do que o ensino. Eu não tenho bem certeza da ilustração que eu vou usar aqui na seguinte, se foi contra Jonathan Edwards ou Charles Spurgeon. Eu não achei o livro, mas eu li uma vez que a filha de um desses homens disse que o maior aprendizado que ela teve com o pai não foi por tanta doutrina e ensino que ele ensinava a ela, mas porque toda vez que por alguma razão ela acordava de madrugada antes do sol nascer, ela sempre encontrava e via o seu pai sentado lendo a Bíblia. Que nós possamos, com a graça e misericórdia do Senhor, replicar esse tipo de comportamento. E aí nós teremos sim uma geração santa, agradável a Deus. O exemplo é muito mais importante, meus irmãos. Repito, não é fácil, mas com o Senhor nós podemos. O primeiro ponto é quem ensinou. O segundo é o que ensinou. Também não é uma pergunta, é uma afirmação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, Paulo apresenta a segunda razão pela qual Timóteo deveria perseverar nas coisas que aprendera e se convencera. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Entre os judeus, a educação era definitivamente teocêntrica, tinha Deus no centro. O israelita piedoso ensinava seus filhos com respeito à palavra de Deus e os feitos de Deus, porque assim Jeová, Deus, lhe ordenara. Isto é evidente em todo o Antigo Testamento.
Gênesis 18, 19, Êxodo 10, 12, e assim vai, tem inúmeras passagens. Então, quando pequenos, na comunidade de Israel, quando pequenos, os filhos meninos e meninas recebiam a instrução da sua mãe, o qual depois a mãe ficava encarregada das meninas em idade mais avançada, e os meninos logo ficavam sob o cuidado do pai. E a educação tinha início quando a criança ainda era bem pequena. É por isso que o autor de Provérbios vai dizer, um texto que nós repetimos muito aqui: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Consequentemente, em razão desta prática, a avó Lloyd e a mãe Eunice haviam instruído Timóteo por essa maneira, dos israelitas piedosos. Por isso, a expressão para Timóteo, desde criança, que literalmente quer dizer desde pequeno. Ou seja, Timóteo foi exposto à palavra do Senhor e continuou a ser exposto à palavra do Senhor desde pequeno e conforme crescia ao longo da sua vida. Por isso ele conhecia as sagradas letras cada vez melhor. E a expressão sagradas letras que nós temos aí no nosso texto, Paulo se refere ao Antigo Testamento, uma vez que, quando Timóteo era pequeno, Lloyd e Eunice só conheciam o Antigo Testamento. No entanto, quando Paulo enviou esta carta, e a primeira também a Timóteo, o jovem discípulo já havia compreendido e experimentado o ensino apostólico dos apóstolos, em outras palavras, o Novo Testamento, bem como entendido como todo o Antigo Testamento apontava para a pessoa de Jesus Cristo, como o próprio Jesus ensinou aos discípulos no caminho de Emaús. Se você ainda não prestou muita atenção nessa passagem, eu peço aí que os irmãos abram a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou ler a partir do verso 18, mas eu vou introduzir um pouco. Olha o que o Senhor Jesus diz sobre as sagradas letras, sobre o Antigo Testamento. Vamos lá. E eu vou introduzir aqui um pouco o contexto dessa passagem. Lucas, capítulo 29, 18 a 27 é o que eu vou ler, mas eu vou introduzir antes. Eita, vocês são ótimos, muito obrigado. Lucas capítulo 24, versículo 18 a 27. Eu acho que eu estou ficando cego, porque está escrito direito aqui, mas eu estou lendo errado. Vamos lá. Neste episódio do caminho de Emaús, Lucas narra um encontro bem interessante entre Jesus e dois discípulos algum tempo após a sua crucificação. Nessa ocasião, Jesus não se deixa ser conhecido e dá início a um diálogo com aqueles discípulos, perguntando por que eles estavam tristes. E aqui a nossa passagem é esse diálogo. É parte desse diálogo. E eu vou ler a partir do verso 18 do capítulo 24. Porém, um dos discípulos, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele, Jesus, lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós, os discípulos, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios
e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Essa expressão, tudo que os profetas, Jesus já está remetendo ao Antigo Testamento, tá bom? Para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aqui está, esse 27 você tem que marcar na sua Bíblia. E começando por Moisés, ou seja, no Pentateuco, em Gênesis, discorrendo por todos os profetas, todos os demais livros do Antigo Testamento, expunha-lhe, Jesus explicava que a seu respeito, ou seja, que tudo que Moisés e os profetas escreveram tinha relação com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É nesse conhecimento cristocêntrico, firmado em Jesus Cristo das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, que Timóteo deveria permanecer firme, conforme aprendera e do que se convencera de todo o coração. Mas por que, pastor? Porque tem que ser exatamente, porque tem que enxergar Cristo no Antigo Testamento. Por quê? Por quê? Porque somente este conteúdo é que é capaz de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Timóteo conhecia a maravilhosa obra de Deus pela qual os pecadores são salvos mediante o sacrifício de Cristo Jesus, obra na qual confiava e deveria permanecer firme a despeito das dificuldades de sua época. Assim nós aprendemos uma importante lição. Toda a palavra de Deus deve ser lida mediante a fé em Cristo Jesus, porque somente mediante a fé em Cristo Jesus é que há salvação. Há algumas lições para mim e para você. Primeiro, é a responsabilidade, porque Timóteo tinha que lembrar da palavra que foi ensinada. Então, a primeira aplicação é a responsabilidade de pai, mãe, tio, tia, avó, todo mundo que tiver alguma influência sobre filhos, jovens e adolescentes, de ensinar a palavra de Deus. Porque isso não é exclusividade para os judeus antigos, mas também é uma responsabilidade de todo crente. Paulo diz em Efésios 6,4: pais, não irritem seus filhos, antes, primeiramente, mas criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Este é o comando de Deus para os crentes, especialmente aqui para os pais e mais especialmente ainda para o pai. A palavra que pais nesse texto de Efésios, se eu não tiver me enganado, é pater. Então, Paulo está se referindo especialmente ao pai. Ele está dizendo, antes, pais, criem seus filhos na instrução e no conselho do Senhor. Não mudou nada. Assim como no Antigo Testamento, Deus comandou aos israelitas ensinarem seus filhos na sua obra e na sua palavra, Deus nos comanda agora, como pais, a ensinar nossos filhos em sua palavra e sua obra. É o mesmo comando. E aqui vai uma pergunta para mim e para você. Quanto esforço você tem empreendido para ensinar a Bíblia Sagrada ao seu filho adolescente? Ou seu filho junior? Ou seu filho de forma geral? Quanto esforço você tem empreendido nessa missão? Será que é o mesmo que você faz para lhe dar um ensino secular? Duvido muito. Olha o que eu estou dizendo. Eu estou perguntando se o esforço que você faz para que o seu filho tenha uma boa educação escolar é o mesmo que você faz para ensinar a ele as sagradas letras. Será que o esforço é o mesmo que você faz para fazer com que ele aprenda inglês, música, esporte, karatê, etc? Se não, a minha pergunta é por quê? E meus irmãos, a pergunta é para vocês e para mim, tá? Tudo eu estou no meio, eu estou sentado aí com vocês. Se não é esse o nosso esforço, a pergunta é por quê? Afinal, como Jesus ensinou, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que poderia dar um homem em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração que a gente vive adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.
Ou seja, Jesus está ensinando que o mais importante, aquilo que é mais precioso, é guiar os filhos e qualquer pessoa na palavra do Senhor, para que a alma dele encontre salvação. Porque de que adianta ser o melhor do inglês, o melhor da faculdade, ganhar dinheiro, ter sucesso, se perde a alma no final? Sem o Messias, sem Jesus Cristo, e sem a palavra do Senhor, nossos filhos, preste atenção, nossos, inclusive a minha, nossos filhos vão para o inferno. Sem Jesus Cristo, sem a palavra do Senhor, nossos filhos vão para o inferno. E nós somos os principais instrumentos de Deus para lhe ensinar a fé capaz de torná-los sábios para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus, e evitar esse mal. Olha a responsabilidade que recai sobre mim e sobre você. Não é a responsabilidade última, não é do pastor, não é da igreja, não é da escola, por mais que você bote numa escola cristã. Quem era que Timóteo deveria ficar firme na lembrança para poder permanecer? Era na mãe e na avó. E muito provável porque o pai não era crente. Não é nem citado, ninguém nem sabe quem é o pai do Timóteo. Mas nós devemos nos dedicar, meus irmãos, muito mais a ensinar meios do nosso filho nossos adolescentes e jovens serem salvos pelo Senhor Jesus Cristo, do que dar o melhor que esse mundo pode oferecer. É muito difícil, repito eu, mas em Cristo, aqueles que confiam, oram, peça sabedoria para o Senhor se você está com dificuldade. Senhor, me ajuda. Olha, um bom começo, porque eu vou falar, não estava no script aqui, mas eu vou falar um negócio. Às vezes, essa mudança é muito difícil, se a gente ainda não faz isso. A mudança é muito difícil. E pode parecer até estranho, para assustar o filho. Não, vem cá, agora vamos fazer devocional. Vai assustar. Não, comece mudando devagar a sua vida, é mais fácil. Se dedique mais a orar. Comece a fazer devocional em casa. Mesmo que seja sozinho. Opa, o filho vai ver que tem alguma coisa, mudou com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó, com quem quer que seja. Olha, tem alguma coisa diferente. Comece a orar com a esposa, comece a orar com o marido. E aí, depois você vai tornando essas práticas naturais no seu lar. Não é para você sair daqui, pronto, eu sou o Jonathan Edward, agora meu filho vai ver que eu sou santão. Não, você não vai conseguir fazer assim. Mas confiando no Senhor, querendo verdadeiramente ser um instrumento para salvar seu filho, você vai se dedicar à oração, você vai se dedicar a ler em casa. E depois ele vai achar aquilo natural. Olha, meus irmãos, não é para me exaltar. Até porque eu já confessei para alguns irmãos, eu tenho muita dificuldade, porque a minha nenê, ela não tem compreensão ainda, tem 1 ano e meio. Então tem muita dificuldade assim. Mas a minha esposa é uma bênção nessa área. Porque essa dificuldade que eu tenho, ela não tem, se ela tem, ela supera. E ela ensina. A Paola, ela lê livro, lê versículo para ela, faz tudo isso. E é maravilhoso. Porque a Paola não tem noção. Ela não tem noção. Mas ela diz assim, Paola, nós vamos para a casa de Deus. Ela fala, é estranho como ela fala, mas a gente entende. Vamos para a casa de Deus. Isso é só um modelo, mas por quê? Porque ela vê constantemente. Ela não é uma coisa que a gente nunca pega na Bíblia e vai pegar para ela. Não, ela vê o pai lendo a Bíblia, ela vê a mãe lendo a Bíblia, aí ela gosta, ela quer ler também, ela quer pegar qualquer livro. Todo livro para ela é a Bíblia. Ela quer pegar, quer ler. Então, meus irmãos, nós podemos começar pequenos começos e permanecermos firmes no Senhor, para sermos instrumentos do Senhor, para tornar nossos jovens e adolescentes sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Diante de tudo isso, nós, como cristãos, somos chamados à coerência com a fé que professamos. E é impossível sermos cristãos coerentes sem cumprirmos a responsabilidade de ensinar, com palavras e ações, à geração futura, a fé em Jesus Cristo e na inerrante, infalível, suficiente Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus, amém.